Olá, eu espero que esse vídeo te encontre bem. Eu sou a Cintia Esteves, especialista em dados e em gestão de pessoas, também mentora de carreira com foco em tecnologia e em dados. E eu estou com um projeto novo aqui que é dar voz aos analistas juniores que estão aí no mercado ou que estão tentando entrar no mercado e trazer aí esse meu trabalho aí é um trabalho de formiguinha, mas trazer a conscientização para outros gestores e para a empresa do valor que o júnior que vai agregar aí para a sua companhia. E eu não tinha ninguém melhor para trazer nesse momento aqui, nesse meu primeiro episódio do Fala Júnior, do que o Laio, que ele foi meu analista júnior aí na época que eu trabalhava no Marketplace. Mas eu vou deixar ele se apresentar. Laio, se apresenta aí para quem está assistindo a gente. Fala pessoal, meu nome é Laio. Primeiramente, Cíntia, muito obrigado pela oportunidade. É um grande prazer estar aqui, né? A Cíntia aí foi a minha madrinha aqui na área de dados, né? Foi ela quem me abriu as portas aí, né? Então, atualmente sou analista de dados júnior, né? Atuo no Marketplace. Comecei aí em 2019, então já tem mais de 2 anos que já estou atuando nessa área e estou aqui para compartilhar minha experiência com vocês, né? Motivar vocês e vamos embora, né? Espero que eu consiga tocar cada um de vocês aí que tem interesse em entrar na área e vamos lá. Muito bom, Laio. Eu que te agradeço aí por ter aceitado esse convite, participar desse primeiro episódio do Fala Júnior. E uma coisa que é muito comum no mercado de trabalho, eu vejo várias empresas trazendo isso como cultura, gestores também defendendo, que é a contratação de júniores, analistas juniores, que são recém-formados aí com pouca experiência, ou alguém que está num processo de transição de carreira, mas que ainda não tem uma bagagem dentro da área de tecnologia e dados, e eles falam, não, o papel do analista júnior, ele entra na empresa e ele vai aprender. E eu queria ter a sua experiência, porque eu fui júnior muitos e muitos anos atrás, ainda no milênio passado. Então, o meu discurso é muito antigo. Eu queria ouvir de você, que tem aí pouco mais de 3 anos como analista júnior. Quando você entrou na sua primeira oportunidade aí, que você começou a trabalhar com dados, você tinha essa leitura de eu estou entrando na empresa para aprender? Sim, na verdade, eu tinha o conhecimento na linguagem, né? Mas assim, eu não tinha noção quanto que eu poderia agregar, né, com aquele conhecimento. E realmente, né, eu estava procurando atuar mesmo na área, pôr a mão na massa para realmente aprender de fato. Porque é aquele negócio, né? A teoria é tudo muito lindo, é tudo muito bonitinho, mas a prática é totalmente diferente, né? Então, eu sempre tive na minha mente o seguinte: eu preciso saber o básico, né? Preciso ter minhas ferramentas básicas ali, para que eu consiga pegar os desafios, né? Então, eu entrei sim nessa visão de botar a mão na massa, entender como que eu poderia agregar realmente valor na companhia, né? Com o meu trabalho. Então, entrei com essa vontade, com essa sede, né? De De realmente aprender. aprender e agregar valor com aquilo. Muito legal. E esse Laio, eu acho que é um dos grandes gaps que eu vejo no mercado, mas eu vou trazer a minha visão lá no final para pimentar essa conversa. E Laio, a gente sabe que assim, você trouxe essa questão de esse mindset que você tinha de que eu estou entrando para aprender, e quando você olha para trás, quanto tempo levou? Porque assim, é uma empresa nova, é nomenclatura de tabela nova, é novo, é regra de negócio nova, e você já, a primeira oportunidade de trabalho, começando aí numa carreira de dados, você, quanto tempo você levou para entender e olhar e falar assim, o Laio, ele não é mais só um aprendiz aqui. Ele é parte realmente do time, eu faço parte dessa engrenagem. Por mais que o analista júnior possa se ver como uma peça pequenininha, mas se eu tirar essa peça pequenininha, a engrenagem como um todo vai emperrar. Então, assim, quanto tempo levou para você se sentir? Você continua um aprendiz, porque o Long Life Learning preza isso para gente. Eu tenho mais de 30 anos de profissão e eu continuo aprendendo e eu não vou parar de aprender. Quando Uhum. que você olhou para o time e falou assim, opa, agora eu não sou mais só um aprendiz. Eu entendo que eu tenho meu valor dentro dessa engrenagem e que eu estou gerando, sim, valor para a companhia. Sim, realmente, no começo é bastante coisa nova, né? Modelos diferentes. Como eu sou formado em tecnólogo em banco de dados, o modelo que eu aprendi na faculdade é diferente do BI, né? Que a gente trabalha com a modelagem dimensional. Então, assim, foi bem.
um mundo novo, foi um boom de informação, era termos novos e, enfim, realmente eu acredito que depois de uns, posso dizer assim, uns 8 meses ou um ano, eu já realmente me senti ali já inteirado em tudo, todos os assuntos, e aí sim eu já me senti pronto realmente para, seja treinar outro júnior, ou seja, realmente colaborar o time com realmente com ideias valiosas ali, né? Então acredito que foi ali cerca de uns 6 meses entendendo mais a parte técnica e também tem a parte de negócio, porque Sim. realmente isso é importante a gente entender também e que leva também um tempo, né? São muitas regras de negócio, então eu acredito que depois de uns 8 meses, um ano, eu já estava bem, assim, bem Você está no confiante em mim jogo. mesmo. É, tô no Pode me game. colocar em campo como titular, que agora eu me garanto. Isso, pode botar aqui uma missão para mim que eu vou. Estou me sentindo preparado, né? Claro que dentro da nossa área é realmente estudo contínuo. Vai ter coisa ali que Sim. no meio do caminho a gente vai ter que estudar, vai ter que aprender, mas depois de um ano eu já estava me vendo ali dentro como realmente uma parte da engrenagem, né? Legal. Legal. E Laio, você trouxe aí 6 meses para entender a parte de modelagem, de nomenclatura, de tabela, de modelo dimensional, de processo de ingestão de ETL, que quando a gente trabalha com BI, a gente não trabalha só com modelo dimensional, a gente tem um modelo relacional de onde a gente está fazendo todo o processo de extração, e tudo isso é muita informação, até para quem já tem muita bagagem. Eu falo que assim, menos de 6 meses é impossível a gente dominar um modelo novo. Quem já tem bagagem. Para um analista júnior, dói mais, porque assim, é a Nossa. primeira vez que você está vivenciando tudo isso. Então, assim, ter essa percepção, até para quem está começando agora, a pessoa de repente tem um mês, dois, três, quando está vendo esse nosso vídeo, e está naquela de, gente, eu estou perdida. Então é importante você trazer esse seu relato de, para eu entender, pode me colocar em campo como titular e eu estar seguro e bater no peito que eu vou resolver, é um ano. Então, assim, qual que é o conselho que você dá, Laio? Porque, assim, você vivenciou essa questão de achar que é apenas um aprendiz e depois entender que todos os conhecimentos que você viu na faculdade você consegue aplicar e o que que tem na faculdade e que você aplica lá, porque você não começa do zero, você já chega, você não conhece a modelagem, você não conhece a metodologia que a empresa utiliza, você não conhece a nomenclatura, mas você não precisou. Laio, vem cá que eu vou te explicar como que faz um SQL. Eu não precisei te explicar o que que é um banco de dados. Tudo isso você traz como bagagem e aí você começa a aplicar. E imagina que você está, sei lá, você foi fazer uma visita à faculdade que você cursou e você encontra com um professor seu. O que que você diria para ele falar, cara, agora que eu tô aqui, ó, eu já tenho 2 anos de mercado, 2 para 3 anos de mercado, né, que você tem. Uhum, Agora que eu já tenho essa vivência aqui, o que eu entendo, e aí eu te dando um feedback, o que que você deveria trazer no seu discurso de aula quando você está explicando o SQL, quando você está explicando processo de ingestão, quando você está explicando Python na faculdade, o que que você deveria trazer para os seus alunos que vão preparar eles para entender a aplicabilidade que tem aquele conceito da faculdade, que às vezes a matéria é chata. Eu lembro quando eu estava na uhum, faculdade, muitos anos atrás, tinha uma matéria que era estatística. Eu odiava estatística. Então, assim, para mim, a aula de estatística era o fim. E hoje, uhum, toda vez que eu preciso fazer alguma coisa associada à ciência de dados, eu falo, por que que eu não dei mais atenção à estatística? E se eu pudesse encontrar com o meu professor da época, eu falava assim, explica para que que vai servir isso aqui. Porque não é falar, uhum. tem aula de estatística. Tá, cara, eu não tinha Mas percepção, eu aonde que não você tinha vai utilizar, né? maturidade na época para saber o quão importante aquilo podia ser para o meu futuro. Então, assim, se foi na faculdade ou encontrou eu esporadicamente com um professor, o que que você diria para ele? Fala assim, cara, faz isso, porque os seus alunos vão voar na hora que precisar, porque ele vai entender o quanto aquilo vai valorizar a carreira dele no futuro. Uhum. É excelente, né? Na verdade, eu acho que é sair dessa parte mais abstrata, muito teórica. Pôr mais, talvez, exemplos realmente. E também dá aquela.
aquela noção de que a entrevista com o cliente é super fundamental. Você entender as dores, você entender o negócio, porque só a partir disso, na minha opinião, que você consegue realmente entender como que o seu a linguagem SQL, né, como que suas consultas dentro do banco pode realmente ajudar a companhia como um todo, né? Porque se você também não tiver essa visão de negócio, não tiver essa entrevista talvez com o cliente, fica um pouco mais difícil realmente, né? Então hoje eu entendo que isso é fundamental. Mas assim, exemplos práticos, né? Mostrar, beleza, como que através de uma query, através de uma consulta, talvez até simples, como que você gera muito valor para a empresa, né? Como que você puxa as vendas, sei lá, do dia, em um dia assim, mais onde que você pode ter um pico de venda, né? Dentro de um dia, de um evento, assim. Então, a partir daí você consegue realmente ver mais ou menos como que é o comportamento, né? Dentro de determinados dias da semana, sei lá, de repente segunda-feira realmente vende mais do que terça, e realmente através de uma consulta você consegue puxar, né? Todos esses dados e não é assim uma coisa complexa, mas que você consegue gerar muito valor, né? Entregar isso para as áreas de negócio, poder atuar, enfim, né? Então acho que os exemplos práticos são sim fundamentais. É você, igual você falou, né? Dentro da área de estatística, aonde que você iria utilizar isso, né? Exatamente. Então, é a mesma coisa, né? Acho que dentro da faculdade, a parte prática é muito importante, né? É muito importante você evidenciar isso. Olha, o que você está aprendendo pode entregar muito valor por conta disso, né? Você vai conseguir, através de uma consulta de SQL, fazer é, levantar tais dados, e a partir desses dados você consegue passar para a área de negócio, tomar decisões, isso, enfim, passar essa visão, né? Da parte prática também. Não só a parte só teórica, fica realmente algo bem abstrato. Você fala, meu, para que eu estou aprendendo isso efetivamente? Onde é que Onde eu que vou eu vou usar aplicar? isso? Isso aí. Onde que eu vou usar? Às vezes até no seu dia a dia você consegue aplicar isso, sabe? Então, assim, realmente entender como que isso pode ser prático, como que isso pode realmente agregar valor, né? Muito bom, Laio. E para a gente finalizar aqui, porque assim, hoje você está numa cadeira de júnior, mas você já está preparado para o seu próximo passo. Isso é nítido, eu venho acompanhando você ao longo do tempo. E aí eu queria fazer um encontro do Laio, lá do final de 1999, início de 2020, que era o cara que estava cursando a faculdade ainda, que estava ali buscando por uma oportunidade, ainda com essa mentalidade de, poxa, eu estou estudando aqui e eu preciso entrar numa empresa para eu colocar a mão na massa, para eu aprender a fazer as coisas. E hoje você já tem a vivência e você sabe, você já linkou tudo isso, você já Uhum, criou todas essas conexões da estrutura de dados, do modelo relacional, do modelo dimensional, que um simples select fazendo um somatório pode gerar um valor para o negócio que vai falar para a pessoa: olha, quarta-feira é o seu dia mais forte de vendas. O produto seu que mais vende é pipoca, entendeu? Então uhum, você já conseguiu criar todas essas conexões, então você já tem um background muito grande. Imagina o Laio de hoje, que ele está fazendo da mesma forma que eu faço um processo de mentoria. O Laio, ele vai preparar um candidato que é igualzinho você estava alguns anos uhum, atrás. Você vai entrar na sua primeira entrevista para pleitear uma vaga de analista júnior na área de dados. O que você deveria, o que você diria para esse candidato? Como ele deveria se vender? O valor do que ele tem na faculdade? Como que ele vende o conhecimento que ele está adquirindo na faculdade, que pode gerar de valor? O que que você diria para esse candidato para que ele entrasse nessa entrevista com a maior probabilidade de sucesso? uhum. Assim, na minha opinião, né, quando eu entrei, na verdade, eu me sentia bem perdido, assim, porque você se vê, assim, numa posição onde você não tem uma experiência direta, né, e você fica pensando, putz, como é que eu vou agregar valor, assim, como é que eu vou ser competitivo, né, às vezes sem experiência, né? Então, para mim, eu acho muito importante aprender a se vender, né? A comunicação, eu acho que isso é base,
né? Para que você consiga ali vender o seu peixe, né? Consiga argumentar bem, é, e também entender essa parte prática que eu passei até um tempo atrás aqui, né? Dentro aqui da nossa conversa, como que você pode agregar? Talvez trazer cases, né? Falar, olha o que eu fiz, entendeu? Putz, eu talvez não tenha experiência, mas olha o case que eu trouxe, né? É mostrar a parte prática, mostrar essa vontade, essa realmente, essa, esse brilho nos olhos, né? Antes de entrar dentro dessa área aqui, eu fiz realmente eu participei de uma live de vendas mesmo, de vendas. Mas dentro dessa live que a faculdade mesmo me mandou, né? Ela divulgou, eu aprendi bastante como que você pode se vender. Então, para mim, foi um divisor de águas, assim, né? Eu consegui realmente, através dessa live, entender como que eu poderia demonstrar meu interesse genuíno, né? Em pleitear essa vaga, o que que eu deveria, como que eu deveria me portar dentro de uma entrevista, como que eu deveria vender realmente o meu peixe, lembrando, né? É uma pessoa assim que não tinha, né, uma experiência diretamente na área de dados, só tinha a faculdade. Eu tinha experiência dentro da área de TI, mas assim, eu imagino que muitas pessoas que estão tentando entrar nessa área talvez não tenha uma experiência diretamente na área de dados, né? Então é você saber ressignificar as suas experiências anteriores, né? E tudo isso você vai misturar e vai levar para uma entrevista, né? Como um ponto forte seu, né? Como um case, igual eu havia falado, né? Você montar um case, olha, já participei disso, eu pude ter essa visão de como que os dados são importantes para uma companhia, como que agrega valor através de dados, né? Trazer case, né? E também saber se vender. Então, eu daria esse conselho. Olha, aprenda a se vender, melhore talvez a comunicação, né? A parte de soft skills, porque hard skill realmente nem sempre você vai ter tudo, né? E seu hard skill no começo é bem Tecnologia, você baixo. nunca vai ter tudo. É, e seu hard skill no começo é bem baixo. Então isso deixa muitas pessoas inseguras, né? Me deixava com muito receio. Ficava pensando, caramba, como que eu vou ser competitivo efetivamente, né? Mas você sabendo ressignificar, trazendo case, realmente eu acredito que isso aí aumenta a sua chance de conseguir uma vaga dentro do Eu, mercado de dados. eu acho que não só aumenta a sua chance, mas aumenta a sua segurança. Porque você Uhum, não entra com essa cabeça, e é uma coisa que eu defendo muito, que quando a gente abre um processo seletivo, e aí eu estou falando como gestora, e é algo que eu defendo, se eu abrir um processo seletivo para um estagiário, para eu ter um estagiário hoje, ele precisa estar cursando uma graduação. Eu não consigo contratar uma pessoa como estagiária se ela não tiver um vínculo com uma instituição de ensino. Então, assim, o estagiário que entra, ele não entra só para aprender. Ele já entra com uma bagagem de SQL, de sistema operacional, de linguagem de programação, porque quando a gente entra no geral, você não vê as empresas falando, eu quero um estagiário que acabou de passar no vestibular. No geral, os estágios, as vagas de estágio são abertas a partir do quarto período ou do segundo ano. Então, assim, a pessoa ela já entra com uma bagagem, ela já entra. E essa questão de ressignificar esse conhecimento que você trouxe, ela é importantíssima até para você conseguir se vender. Olha, eu nunca trabalhei numa empresa, numa indústria de cosméticos, mas eu já trabalhei eu já fiz um projeto de vendas em uma empresa que vende cosméticos, uma indústria de cosméticos, ela vende cosméticos. Então, você consegue trazer essa ressignificação. Um ponto uhum, importantíssimo que eu trago. Quem vai trabalhar na área de dados, antes de entrar numa entrevista, pesquisa os principais indicadores que são seguidos por aquela área. Gente, é googar o negócio, entrar no Google e colocar uhum, KPIs, né, que são os famosos KPIs de marketplace. KPIs, aqui no meu canal tem uma série de vídeos que para cada tipo de negócio tem os KPIs que a gente percorre. Então, trazer isso e ressignificar, poxa, se eu fiz um projeto dentro da faculdade para fazer um cálculo, para fazer uma média, eu vou trazer esse projeto e vou ressignificar como eu aplicaria dentro do negócio. Eu uhum. discordo de você, Laio, de uma parte que você trouxe aqui, porque você não entrou só para aprender. E eu
tô muito tranquila de falar isso, porque eu acompanhei Uhum. a sua trajetória inteira, assim, você não entrou para aprender, você já entrou jogando. E talvez você não tenha percepção ainda, exatamente por você não ter chegado numa senioridade ainda tão alta, do quanto valor você gerava para a companhia, mesmo antes de um ano. Em 3 meses eu já via você gerando valores para a companhia. Eu tinha entregas que eu passava para você, óbvio, como um analista júnior, a gente tem que sentar, tem um grau de dedicação maior que quem tem uma senioridade maior tem que ter, porque o júnior é a primeira experiência dele, ele está começando nessa jornada, mas o valor que você gerava para a companhia durante o tempo que a gente trabalhou junto, ele era muito alto. Você tracionava, e talvez você ainda não tenha essa consciência do quanto de pessoas ao seu redor que almejavam uma vaga na área de dados, seja dentro da companhia ou seja fora, que usavam você como inspiração para se desenvolver. O quanto você já tinha, porque quando a gente tem uma posição de uma senioridade um pouco menor, às vezes a gente ainda tem esse mindset de eu estou aqui para aprender. Só que Uhum. com um ano de casa, com um ano de jornada, você já sabe muito mais do que o pessoal que está entrando. Então, assim, quem entra, seja um estagiário, ele já está no quarto ano, no segundo ano, no quarto período ou no segundo ano da faculdade, ele já está entrando ali para jogar. Ele pode estar ali no banco, mas ele não é o gandula que está só olhando o pessoal jogar. Ele está no banco Uhum. e, se der algum problema, ele está preparado para jogar. Ele não vai ser o Cristiano Ronaldo do jogo, não vai ser o Neymar, não vai ser o Messi, mas ele vai ser uma peça ali importante do jogo e que ele vai fazer o papel dele. Por quê? Porque ele conhece as regras do jogo. Ele Uhum. sabe qual trave que ele tem que fazer o gol. Ele não vai fazer um gol contra, porque ele conhece as regras do jogo. E é importantíssimo para a empresa entender que essas pessoas que estão ali na hora do treino, que é o time reserva, que está ali jogando, ele está gerando um valor imensurável para os titulares que estão em campo no dia do jogo. Então, assim, acho que a minha provocação maior aqui são duas. Primeiro, para quem está aí atuando no meio acadêmico, tragam esses exemplos do quanto estudar um SQL é importante, de qual é a aplicabilidade do SQL dentro do mundo corporativo. Existe uma distância enorme do meio acadêmico para o meio corporativo, então tragam essa significação, esses exemplos, essa aplicabilidade do que está estudando na faculdade, do que vai para o mercado. Eu trouxe o meu exemplo, eu não tinha a menor noção que eu precisaria me dedicar às aulas de estatística, que eu achava que era só mais uma matéria ali para me Uhum. perturbar durante a minha trajetória, e era uma matéria importantíssima, mas eu não tinha maturidade na época e não tinha ninguém que me dissesse isso. Então, para quem é professor, tragam isso. Olha, gente, hoje nós vamos estudar SQL. Quais são os mercados que você podem atuar? O que, que é pedido no mercado? Tá vendo? Ó, eu estou ensinando aqui a função de média e de mediana. Por que, que é importante eu saber qual que é a diferença de média e de mediana? Porque se eu não tiver um outlier dentro ali da minha base de dados, média e mediana para mim faz a mesma coisa. E é muito Sim. diferente. Então, professores, tragam esses exemplos práticos para que o aluno, para trazer o aluno para prestar atenção e entender o quanto isso vai tracionar ele lá na frente no mercado de trabalho. E para quem é gestor, gente, eu sei que a gente precisa de uma dedicação maior para quando a gente tem analistas juniores, um pouco menor para pleno e praticamente nenhuma para analista sênior. Por quê? Porque o sênior ele já tem que saber, ele já entra jogando. Eu contratei um Neymar para o meu time, eu vou apresentar ele para o time, eu vou dar as regras para ele, mas ele é o Neymar, ele sabe o que ele precisa fazer e muitas vezes ele vai mudar todo o game ali e o negócio vai funcionar. O pleno é o cara que ele já tá bom, mas ele ainda não é a estrela do time. E o júnior é o cara que a gente precisa cuidar. Então, assim, só que esse cara, ele é fundamental para o sucesso e para a continuidade do seu time e do seu negócio. Inclusive para desenvolvimento dos seniores. Porque quando eu tenho um analista sênior e eu coloco esse analista para acompanhar um júnior, eu estou reforçando todo o conhecimento desse sênior e ele está desenvolvendo a habilidade de liderança, habilidade de compartilhamento, ele está desenvolvendo um monte de habilidade, Paciência, então, empatia, tudo, né? tudo isso. Realmente. Então, assim, e mesma coisa o pleno. Eu falo que assim, o sênior tem que mentorar o pleno e o pleno tem que mentorar o júnior. E o júnior
tem que mentorar o estagiário. E se não é o estagiário, ele tem que arrumar um amigo que está há anos para trás na faculdade que ele e mentorar, porque assim, quando a gente, isso é comprovado, gente, quando a gente ensina, o jogo ele é desleal, porque quem está ensinando está aprendendo muito mais do que quem está aprendendo. Então, assim, esse meu projeto aqui de Fala Júnior, ele é uma provocação para isso. Eu trouxe o Laio para trazer aí a voz do Júnior, para dizer, eu acho ainda que eu cometi uma falha aqui, porque o Laio, pelo discurso que ele trouxe, ele não é mais um analista júnior, ele já está passando dessa fase aí. Então, Laio, eu queria agradecer você aí por ter topado esse desafio, e eu deixo os minutinhos finais aí para você conseguir deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, um conselho, o que você achar melhor aí, para incentivar essa galera que está começando e empoderar o valor que eles já podem gerar. Cíntia, muito obrigado pelo bate-papo. É uma grande honra para mim poder estar participando aqui desse bate-papo depois de um pouco mais de 2 anos, né? Que a gente trabalhou juntos aí. Juntos. É, é, então, assim, o meu conselho para quem está entrando realmente não vai ser fácil, né? Você conseguir o seu primeiro sim é difícil, eu tomei muito não também. Às vezes nem participava de entrevista, o pessoal já nem me puxava pelo meu currículo. Realmente não é fácil, mas é possível, né? E quando você tem o seu primeiro sim, é o suficiente para mudar a sua vida, assim. Se realmente você é uma alegria muito grande, né? Então, realmente persista, seja resiliente, né? Aprenda a melhorar a comunicação, a se vender. Isso vai ser muito importante, é o soft skill ali que realmente vai te pôr numa posição realmente de um pouco de vantagem, efetivamente. Porque se você não soubesse vender, você vai conseguir ressignificar todo o seu conhecimento que você já teve para determinada vaga. Então, isso para mim realmente foi um divisor de águas, estudar a fundo o assunto de vendas, de comunicação, bem como os assuntos realmente necessários, né, para agregar valor a uma vaga. Então, é isso. Eu daria esse conselho. Persistir, não é fácil, mas é possível. Só precisa de um sim, né, Laio? Só de um sim. E Isso aí é aí. uma alegria imensa. Isso aí. Laio, mais uma vez, muito obrigado por ter topado aí falar com a gente. Eu volto daqui a algum tempo com outro Fala Júnior aí. Se você é júnior, recém aí, tá ainda nessa trajetória da cadeira de analista júnior, ou se você está pleiteando uma vaga de júnior, me manda uma mensagem, quem sabe que você pode ser o meu próximo personagem aqui dentro dessa jornada. Laio, mais uma vez, obrigada. Um beijo para todo mundo que assistiu a gente até aqui. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.